Olá pessoal, para darmos continuidade é preciso que você tenha assistido a aula anterior, na qual é feita a explicação sobre o adjunto adverbial e a pontuação do adjunto adverbial, ok? Então vamos dar continuidade. E então, vamos praticar um pouco esse conhecimento? Esses exercícios estão no caderno de atividades, ok? Então vocês podem acompanhar comigo agora e ao final da aula vocês farão as demais questões. Então veja só. Acrescente vírgula nas frases a seguir quando necessário. O professor, na próxima semana, aplicará a prova nesta turma. Então, a ideia aqui é que vocês procurem os adjuntos adverbiais e vejam se eles estão deslocados para o início, para o meio da oração ou se estão no final e também observem a quantidade de palavras. Aqui nós temos na próxima semana, que é um adjunto adverbial de tempo. 3 palavras no meio da oração, certamente nós colocaremos entre vírgulas. Opa! Então, uma vírgula aqui, o professor, vírgula, na próxima semana, vírgula, aplicará a prova nesta turma. No Rio de Janeiro, choverá muito neste fim de semana. Aqui nós temos 3 adjuntos adverbiais. Você consegue aí identificar? No Rio de Janeiro, lugar, vírgula, né, pessoal, pelo fato de estar deslocado para o início. Choverá muito, uma palavra só intensidade, no final, não é necessário. E neste fim de semana, embora seja longo, é um adjunto adverbial de tempo que está no final da oração. Portanto, não é necessário virgular. Única vírgula depois de Rio de Janeiro. Júlia nasceu, qual é o adjunto adverbial? No interior do estado. Não é necessário virgular pelo fato de estar no final da oração. O funcionário da loja, o e é o sujeito. O que fez o funcionário da loja? Verbo. Atendeu a quê? A solicitação da cliente. Então, essa seria a ordem direta. Vocês podem perceber que houve aqui uma inversão do adjunto adverbial de modo, que se deslocou para o meio. Portanto, gente, obrigatoriamente insiram aí 2 vírgulas. O funcionário da loja, vírgula, com muita atenção, vírgula, educação, vírgula, atendeu a solicitação da cliente. Em frente à porta central do hotel, havia muitos fãs do cantor. Então, havia, vocês sabem que verbo haver não tem sujeito, havia o quê? Muitos fãs do cantor, onde? Em frente à porta central do hotel. Toda essa é a expressão adverbial, portanto, vírgula aqui no final. Jairo mora em uma casa confortável. Jairo mora onde? Em uma casa confortável, adjunto adverbial de lugar que está no final da oração, sem vírgula. Com certeza, ela se dará bem no teste. Ela é o sujeito, que acontecerá com ela? Se dará bem no teste. O com certeza é o adjunto adverbial de afirmação que está deslocado, ok? Então, como vocês já devem ter percebido, para ter sucesso nesse tipo de atividade, é importante saber localizar na frase adjunto adverbial. Com certeza indica afirmação. Na próxima semana indica tempo. Portanto, estude a tabela da classificação dos adjuntos adverbiais se você ainda não domina. Exercício da página 22. Brasil conquista ouro e prata em campeonato mundial militar de voleibol. Então, veja só. Nós temos aqui análise. Vocês sabem que eu sempre oriento a primeiro analisar e depois ir para as alternativas. Então, vamos identificar o nosso sujeito. Quem conquista ouro e prata? Brasil. Brasil aqui não é lugar, porque Brasil é o assunto, o sujeito de quem a oração trata. Portanto, o Brasil é o sujeito, conquista. Conquista o que? Falta o complemento. Trata-se de um verbo transitivo direto. O que o Brasil conquista? Ouro e prata, o objeto direto. Onde? No Campeonato Mundial Militar de Voleibol. Então, esse em Campeonato Mundial Militar de Voleibol é o adjunto adverbial. Então, vamos lá. Brasil é adjunto adverbial? Falso, é sujeito. O adjunto adverbial é a expressão em Campeonato Mundial Militar de Voleibol? Certamente. A expressão em Campeonato Mundial de Voleibol
Poderia estar no início da frase? Com certeza, porque se trata de um adjunto adverbial que pode assumir as 3 posições. Se a expressão em campeonato militar de voleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria obrigatória? Certamente. Se a expressão em campeonato mundial militar de voleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria opcional? Falso. Dando sequência a outro exercício da página 25 agora. Nós temos aqui 3 períodos para serem comparados. Haverá em todo o território nacional vacinação contra a gripe H1N1. Todos sabiam que naquele momento era melhor ir embora. E em conjunto, o professor e os alunos estabeleceram normas para a turma. Então veja só, nós temos que identificar se as vírgulas estão corretas ou não. No trecho 1, a vírgula está empregada corretamente, pois destaca o adjunto adverbial em todo o território nacional. Então veja só, verbo haver não tem sujeito, verbo transitivo direto haverá o quê? Haverá vacinação contra a gripe H1N1. O adjunto adverbial é em todo o território nacional. Qual é o problema aqui? Faltou a vírgula que abre o adjunto adverbial. Apenas apareceu uma vírgula. Portanto, não está corretamente empregado. Nesse trecho, deveria haver mais uma vírgula antes da preposição em, certamente. No trecho 2, falta uma vírgula depois da palavra melhor. Todos sabiam que era melhor ir embora. Naquele momento, é uma expressão adverbial de tempo que está aqui no meio, intercalada. Portanto, faltou uma vírgula depois da palavra momento e não depois da palavra melhor, falsa. No trecho 2, a pontuação está correta, falsa, faltou uma vírgula. No trecho 2, deveria haver mais uma vírgula depois da palavra momento, verdadeiro. No trecho 3, a pontuação está correta. Em conjunto, o professor e os alunos estabeleceram normas para a turma. Isso mesmo, o professor e os alunos estabeleceram normas para a turma. De que modo? Em conjunto, uma circunstância que foi deslocada e que está corretamente virgulada. A vírgula, nesse caso, separa o adjunto adverbial, que está no início do período, certíssimo. Mais uma questão, também da página 25, assinale as alternativas em que a vírgula foi empregada adequadamente. Nas cidades litorâneas, vírgula, adjunto adverbial de lugar, há muitos turistas no verão. No verão, adjunto adverbial de tempo, como está no final, não requer vírgula, certo. Os atletas, na próxima semana, voltarão a treinar. Na próxima semana, adjunto adverbial de tempo, falta uma vírgula. Os funcionários, com muita eficiência, resolveram a situação. Veja só, quando você lê os funcionários, vírgula, a vírgula indica que abriu uma circunstância, um adjunto adverbial. Então, é importante fazer o quê? Fechá-lo. Com muita eficiência, vírgula, é um adjunto adverbial de modo. As crianças, pela manhã, brincaram no parquinho da escola. Pela manhã é um adjunto adverbial de tempo. Faltou uma vírgula aqui no começo. Com muita atenção, todos ouviram as explicações do professor. Então, veja só, com muita atenção, como você sabe, é um adjunto adverbial de modo. Foi deslocado para o início, contém 3 palavras. O que faltou? Uma vírgula. Ela, sem dúvida, conseguirá bons resultados. Na ordem direta, ela conseguirá bons resultados, sem dúvida. Então, nós temos aqui um adjunto adverbial de afirmação. É como se nós falássemos, ela, com certeza, conseguirá bons resultados. Está entre vírgulas, está correto. Os professores, sujeito, divulgarão o quê? Os resultados, objeto direto, quando? Na próxima semana. Circunstância adverbial no final da oração, não precisa de vírgula. Laura, sujeito, cadê o verbo? Fez. Fez o quê? O trabalho. Qual é o adjunto adverbial aqui? Com dedicação. Faltou, portanto, uma vírgula, se ele está no meio da minha oração. Entre o sujeito e o verbo, é obrigatório colocá-lo entre 2 vírgulas. Todos os alunos, com
muito respeito, dirigiram-se ao inspetor da escola. Sujeito aqui, todos os alunos. Verbo, que aconteceu, o que eles fizeram. Dirigiram-se a quem? Ao inspetor da escola. De que modo? Com muito respeito. Portanto, está certo. Tá? Está certo, já que essa expressão adverbial está entre vírgulas. E a última, o resultado do teste, com certeza sairá amanhã. Qual é o problema aqui, pessoal? Com certeza é um adjunto adverbial de afirmação que requer 2 vírgulas pelo fato de ele estar no meio da oração. É isso então, eu vou encaminhar para vocês agora exercícios para que vocês treinem bastante. Como vocês sabem, o domínio da escrita requer treino. Então vamos colocar em prática essas regras. Vocês farão os exercícios das páginas 17 até a página 25 do caderno de atividades. O primeiro capítulo envolve só a classificação dos adjuntos adverbiais. E o segundo capítulo envolve, então, o treino da pontuação. Bom trabalho para vocês, espero que tenha ficado claro. Treinem bastante, exercitem e nos veremos em breve.